Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área e é um grande prazer estar aqui no Projeto em Delta para a gente começar essas aulas de revisão de temas quentes para esse concurso de delegado de polícia. E para quem não me conhece, sou professor de Direito Constitucional há bastante tempo, né? Leciono aí na área do Direito Constitucional, trabalho com isso, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, sou professor aí em muitos cursos, talvez vocês já tenham me visto por aí, e também sou autor do Manual de Direito Constitucional Dizer o Direito, né, da coleção Dizer o Direito, coordenada pelo professor Márcio, né, sou o autor do volume, né, de Direito Constitucional. E vamos fazer aqui uma grande revisão desses temas principais. Para hoje, nós separamos duas disciplinas chaves, inclusive, temas importantíssimos para a gente trabalhar já de início. As disciplinas são direitos fundamentais e, por fim, né, organização do Estado, especialmente competências, que é o que cai demais, né, em prova de delegado. Então, veja, vamos falar algumas questões aqui de direitos fundamentais que a gente espera para a prova, a maioria delas relacionadas à atividade policial, né? E vamos falar também das questões de organização do Estado que a gente espera para a prova, sendo também muitas delas relacionadas à atividade policial, atividade de segurança pública, né? E assim por diante, especialmente também com a carreira de delegado, esse vínculo aqui, né? A gente sempre tenta dar esse foco porque a gente sabe que a banca gosta, né? Então, sem grandes delongas, vamos lá, eu vou colocar aqui na sua tela, tá? Ó, estamos aqui, né? E eu vou já colocar aqui na sua tela, deixa eu passar, vou passar aqui para baixo, ó. Peraí, aqui, ó, de lá não, né? Senão a gente tampa a logo, mas eu vou ficar aqui neste cantinho inferior esquerdo, em que dá para você ver o slide com tranquilidade. Então, meus queridos, olha só, né? Coloquei aqui nosso primeiro slide, em que eu trago para vocês o primeiro tema que eu quero, né, trabalhar com vocês. Olha só, essa decisão é uma decisão importante, e ela diz assim, olha, jornal poderá acessar dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais. Então, estamos falando aqui, né, do direito de acesso à informação e da liberdade jornalística. Então, nós temos dois direitos fundamentais importantes aqui. O acesso à informação, direito fundamental, previsto no artigo 5º, tá? E também a liberdade jornalística, né, que está lá, prevista lá no artigo 220, 222, né, ali completinho, né, falando ali daquela liberdade de comunicação, na verdade, né, eles chamam ali, a Constituição diz assim, liberdade de comunicação, e que a gente sabe que engloba a liberdade de imprensa. Então, veja, este direito fundamental assegura que os jornais, e aí pouco importa se o jornal é um jornal televisivo, impresso ou mesmo digital, né? Não importa, ele tem direito então a esse acesso, né, de dados sobre as mortes registradas em ocorrências policiais, tudo bem? E veja, na sequência, e aí eu destaquei esse pequeno trecho, né, que é importante, o que a gente assegura então é que esse veículo da imprensa, né, ele pode acessar esses registros porque ele tem um direito líquido e certo de obter dados públicos. Veja que interessante, se disse que há um direito líquido e certo, você já vai pensar aqui, né, em um mandado de segurança. Por quê? Se violado esse direito, né, se por exemplo a Polícia Civil se nega a apresentar esses dados, este jornalista, este jornal pode então impetrar com um mandado de segurança contra, né, essa negativa. Tudo bem? Fica claro aí, já que a decisão expressou direito líquido e certo. Maravilha? Ótimo. Queridos, professor, mas aqui não seria habeas data? Não, não é habeas data não, muito cuidado. Por que não é habeas data? Por um motivo simples, habeas data é para você acessar dados pessoais. Aqui você não está buscando acessar dados pessoais, e sim dados de outrem, né, de alguém que morreu em uma ocorrência policial. É uma outra pessoa, então não cabe habeas data, só cabe mandado de segurança, tá? Muito cuidado, a banca pode tentar te pegar aí, fechou? Maravilha. Queridos, segunda decisão que eu destaquei, segundo tema, na verdade, eu fiz por jurisprudência, mas para a gente trabalhar os temas dessa forma que eu fiz aqui no primeiro, né? A gente vai abordando os temas da melhor maneira possível dentro do tempo que a gente tem. A segunda decisão que eu quero destacar aqui com vocês, né? Ela diz assim, que a omissão injustificada da administração em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade dos presos sob sua custódia. Olha que decisão interessante.
Então, veja, temos aqui uma lesão à dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º, né, inciso 3 da Constituição Federal, fundamento da Constituição, né, da República Federativa do Brasil, mas a gente sabe também que o próprio artigo 5º, né, o próprio artigo 5º da Constituição, ele assegura aos presos, né, um direito de não ser submetido, né, a nenhuma condição degradante, humilhante, etc. Então, o próprio artigo 5º, né, assegura essa condição digna do tratamento, ele não pode ser torturado, ele não pode ser objeto de nenhuma ação que fira ali o seu direito à sua integridade física, moral, etc. Tranquilo? Então, importante a gente ter isso em mente, essa decisão importante, trabalhando aí com, hoje, né, atividade policial, porque os estabelecimentos prisionais hoje são cuidados pela polícia penal, que agora é polícia, você já tá ligado nisso, isso aqui eu não acho que ninguém vai errar, né, pelo amor de Deus, tá? Então, muito importante essa decisão, tá bom? Maravilha. Bem, feita essa aqui, vamos ao próximo, né? Trouxe aqui para vocês mais uma, tá? E essa decisão, ela vai tratar também de estabelecimento prisional, né? Veja, aqui a decisão, ela traz o seguinte teor, né? Que é a imposição de obras emergenciais em estabelecimento prisional. Gente, essa imposição, claro, aqui, né, é pelo Poder Judiciário, né? Então, o Poder Judiciário, ele pode impor, né, que sejam realizadas obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Veja aqui, então, que nós temos literalmente o Poder Judiciário adentrando, né, na discricionariedade, no mérito do administrador público, porque em primeiro momento você sabe muito bem que isso aqui compete ao administrador público, é ele quem deve decidir se é hora, se não é hora, se tem verba, se não tem verba, né, o que deve ser feito, como deve ser feito dentro do estabelecimento prisional, se nós vamos fazer alguma melhoria agora ou não, como faremos, né, etc. Cabe ao administrador público, em primeira ordem. Só que, se nós estivermos numa situação degradante, desumana, deteriorada, como é o sistema penal brasileiro, vocês se lembram daquela decisão tão importante do estado de coisas inconstitucional? O STF já declarou que o sistema prisional brasileiro, né, ele padece de um estado de coisas inconstitucional, ou seja, a inconstitucionalidade ali é tão grave que ela é sistêmica, né? É todo o sistema é inconstitucional, o sistema inteiro tá deteriorado, né? Porque fere a dignidade da pessoa humana, fere a integridade física, a integridade moral, não tem condições mínimas, salubres, etc. E com base nisso, veja o que decidiu, então, o Superior Tribunal de Justiça, né? Ele disse basicamente que o Poder Judiciário tem prerrogativa, tem poder para impor à administração pública a obrigação de realizar determinadas obras emergenciais nesses estabelecimentos prisionais, né? Então ele vem e coloca isso de uma forma muito clara e nos fundamentos cita a dignidade da pessoa humana, mais uma vez, lá do artigo 1º, inciso 3, e cita também a integridade física e moral dos presos, que é uma garantia expressa do artigo 5º, inciso 49, né? E aí, nós temos aqui, então, ainda um detalhe importante nesses fundamentos que você vai se lembrar para sua prova. O Estado não pode opor como argumento, né, a reserva do possível. Você sabe muito bem, né, que em matéria de direitos sociais, nós temos um confronto entre o mínimo existencial e a reserva do possível, né? A reserva do possível é aquilo que o Estado possui de dinheiro, de condições financeiras de realizar, e o mínimo existencial é aquele conjunto de direitos básicos que devem ser assegurados a todas as pessoas. O Estado não pode opor o argumento da reserva do possível, neste caso, né, de obras emergenciais e estabelecimentos prisionais. E também não pode opor o argumento da separação dos
poderes segundo o STJ, tá bom? Lembre-se disso para sua prova. Bem, vamos adiantando, né? Senão a gente não tem tempo. Olha só o próximo julgado que eu separei, acho muito interessante e tem tudo para cair na sua prova, né? Também um julgado de direito fundamental, relacionado a servidor público agora, de um modo geral, não policial, mas servidor público, e o policial é um servidor público, claro, né? Bem, e que traz pra gente o seguinte: o servidor público que seja pai solo, né, família monoparental, tá? Família monoparental, lembre-se desse termo, né? Família tá no artigo 226 da Constituição, inclusive, expressamente, família monoparental. Então, aquele que é pai solo, né, que não tem a presença materna naquela família, ele faz jus à licença maternidade e não à licença paternidade. Ou seja, ele é pai, ele é homem, né, e terá licença maternidade. Licença maternidade e não licença paternidade, tá? Mas é um caso excepcional. Veja, como regra, os homens não podem ter licença maternidade, apenas a paternidade. Contudo, quando ele é pai solo, né? Isso pode acontecer em vários casos. Exemplo, a mãe faleceu no parto, né? É um exemplo de pai solo. A mãe faleceu no parto e o pai vai ter que cuidar sozinho então da criança. Temos aqui aquele homem vai ser concedida não licença paternidade, mas sim uma licença maternidade, assim como também o salário maternidade pelo prazo de 180 dias, da mesma forma que garantidos à mulher pela legislação de regência, tranquilo? Então, a decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, recente, né? Recente e importante, tá bom? Trabalhando com o servidor público, é uma decisão muito com cara de concurso para qualquer servidor público, mas também para delegado, eu não tenho dúvida, por isso que eu destaquei ela aqui, acho que é uma decisão importante para vocês, tá bom? Maravilha. Bem, agora, um próximo tema, né, ainda de direitos fundamentais, vamos falar das decisões sobre inviolabilidade do domicílio. Nós sabemos que esse é um tema que as carreiras policiais cobram demais, concurso de delegado sem isso aqui é muito raro, eu não me lembro, né, para ser sincero. Às vezes o pessoal coloca na prova de constitucional, às vezes coloca na prova de penal, né? Às vezes coloca na prova de penal também, penal lá, processo penal, né? Colocam lá também. E às vezes vem aqui na prova de constitucional. Não importa. Traduzindo, você tá vendo um tema que pode cair em qualquer uma das duas, né? São essas decisões sobre inviolabilidade do domicílio. Obviamente eu não vou trabalhar todas elas, seria impossível, mas eu destaquei 4, tá? São 2 slides, 2 ali e 2 aqui. Bem, a primeira que eu destaquei para trabalhar com vocês, ela diz assim, olha, a mera intuição de que está havendo tráfico de drogas na casa não autoriza o ingresso sem mandado judicial ou consentimento do morador. Queridos, eu vou até fazer um pause aqui. Eu vou chamar sua atenção, porque eu vou te dar uma manha. Porque assim, ó, o STJ tem umas 10, 12 decisões hoje importantes sobre esse tema. Eu destaquei 4, né? Mas ele tem umas 10, 12 muito importantes sobre esse tema, tá bom? Mas eu vou te dar uma manha mental que se você pegar, você não erra nenhuma. Você vai acertar todas. O cara pode mudar o exemplo de 300 formas, você vai acertar as 300, né? Porque esse é o raciocínio do STJ. Muita gente não conseguiu entender o raciocínio do STJ. Eu vou explicar para vocês. Você pode até não gostar, não concordar, não tem problema. Mas eu vou te explicar como o STJ pensa, tá? E aí você vai acertar todas as questões. Meus amigos, veja bem como pensa o STJ. Ele pensa o seguinte, olha, quando você está tratando de adentrar, né, a polícia adentrar na casa de alguém, esse alguém, de duas uma, ou esse alguém tem que dar consentimento, né, ou esse alguém tem, né, que estar cometendo um crime em flagrante, porque isso é o que diz a Constituição. E qual é o raciocínio da STJ? É o seguinte, é que para ela adentrar, se foi por consentimento, primeiro tem que ter o consentimento, ou seja, primeiro ela tem que pedir. Pessoal, você deixa eu entrar na sua casa, por favor? Aí a pessoa fala, deixo. Tem que ser claro, ela tem que falar de forma clara, deixo. Primeiro ela deixa, depois a polícia entra. No flagrante é a mesma coisa.
Primeiro tem o flagrante, depois a polícia entra. Se ela entrar e pegar o flagrante, não vale. Tá, entrou e o cara tinha 300 quilos de droga. Não vale. É nulo o flagrante. É nulo, 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 nulo. É invasão do domicílio, né? Não vale. Então o raciocínio é esse. Esse é o raciocínio. Primeiro o consentimento ou primeiro o flagrante. Tem que estar ali claro o flagrante, clara o consentimento, né? Isso tem que estar claro. Primeiro acontece o consentimento ou primeiro acontece o flagrante. O crime tem que ter acontecido. Se não aconteceu ainda, ou seja, se a polícia entrou e depois descobriu o crime, é nulo, né? Ela entrou, pegou lá 300 quilos de droga. É nulo. É nulo. É nulo. Porque primeiro ela entrou, depois ela descobriu o crime. Então o flagrante foi posterior à entrada em domicílio. E primeiro tem que ter o consentimento ou o flagrante para depois eu ter a entrada em domicílio. Esse é o raciocínio do STJ. Você pode não gostar, mas se você entender ele, você vai arrebentar na prova que você não vai errar uma. Tranquilo? Maravilha. Bem, voltamos aqui, meus amigos. Então, a primeira decisão, ela diz assim, olha, mera intuição de que está havendo crime, né? Não importa, que ele colocou tráfico, mas não importaria o crime. Na casa, não autoriza o ingresso sem mandado judicial ou consentimento do morador. Por quê? Porque é intuição. Você não tem o flagrante, né? Segunda decisão. Falta de mandado não invalida busca e apreensão em apartamento desabitado. Fala assim, como assim, professor? Tá sem mandado, o cara invadiu o apartamento e descobriu lá. Mas, peraí, você acabou de falar para mim que o raciocínio era o seguinte, primeiro flagrante, depois entra. Aqui os caras entraram e depois pegaram o flagrante. É verdade, só que aqui é apartamento desabitado. E a Constituição, ela não protege prédio. Ela não protege o prédio da casa, o prédio do apartamento. Não é isso que ela protege. Ela protege, meu amigo, a privacidade do domicílio. Se ninguém mora lá, não tem proteção constitucional, porque a proteção é o domicílio. Ninguém mora, ninguém tem domicílio ali, não tem proteção. Não tem privacidade a ser protegida. É só um prédio. E o prédio não está sujeito a essa reserva de jurisdição. Você pode entrar. A casa desabitada, apartamento desabitado, pode entrar. Não tem problema nenhum. Porque não recebe essa proteção da inviolabilidade do domicílio. Tudo bem? Lembra disso. Maravilha. Né? Ficar esperto aqui com os pegas, hein? Vamos voltar aqui. Olha. Duas outras decisões importantes. A primeira diz assim: a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. Traduzindo, quem tem que provar que o suspeito deixou você entrar lá é você. Você, policial. Né? Você, por isso, hoje, as câmeras, gravador, celular, você usa qualquer coisa. Ou pede para ele assinar, né? Se ele quiser, e assim por diante. E aí segue. E deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar. Então, a recomendação é que seja assinado. É óbvio que um vídeo em que você perguntou se podia e a pessoa deixou, né, vai ter validade. Ainda mais se for essas câmeras agora oficiais. Com certeza tem validade. Indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Né? Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo. Então, o Estado tem que registrar e preservar da prova enquanto durar o processo. Então, essa é a decisão do STJ. O Estado é que tem que provar que foi permitido que ele entrasse ali na residência. Tudo bem? Bem, mudei de lado aqui só para não atrapalhar o segundo julgado aqui, quarto julgado, na verdade, sobre inviolabilidade do domicílio. O quarto diz o seguinte: é lícita, é permitida, é válida, né, a entrada de policiais sem autorização judicial, sem consentimento do hóspede, em quarto de hotel, desde que presentes fundadas razões da ocorrência de flagrante delito. Ou seja, tem fundadas razões do flagrante. Ou seja, quando ele entrou, já tinha fundadas razões de flagrante. Exemplo, tinha uma mulher gritando lá dentro: socorro, estou sendo abusada. Poxa, peraí, isso aí já é fundada a razão. Às vezes ela não tá sendo, igual aquele caso do Neymar lá, descobriu-se que não tava. Na verdade, a menina é que tava se auto-batendo, né? Fez um vídeo para tentar incriminar o rapaz. Beleza. Agora, fundadas razões. Aqueles gritos, aquilo ali, já justificava, né, o flagrante delito.
Pode ser outra coisa também, né? A polícia chega, tá na porta do hotel e tá todo aquele saindo aquela fumaça por debaixo da porta, né? Ali de cannabis sativa, né? De forma assim claríssima. Então pode entrar. Nesse caso, no quarto do hotel. Ah, mas o quarto do hotel não tem proteção domiciliar? Tem proteção domiciliar. Mas ali há fundadas razões do flagrante. Claro que há ali fundadas razões de que ali realmente está acontecendo um crime. Você percebe isso primeiro. Não é um achismo, não é intuição, não. Você percebe que está acontecendo. Aí você entra. Tranquilo? Maravilha. Bem, queridos, agora eu quero trabalhar com vocês, né? Organização do Estado, alguns julgados de organização do Estado. E veja, o primeiro julgado que eu destaquei, ele diz o seguinte, né? Traz até uma pergunta. Norma estadual. E aí, meus amigos, não importa se é da Constituição do Estado ou se é de alguma lei regulamentadora, né? Norma, tá? Estadual. Pode prever, exigir que o chefe de polícia civil seja um delegado integrante da classe final da carreira, ou seja, você tem ali a carreira, né, da polícia, e você tem lá, por exemplo, o último grau. Então, delegado especial, e antes tem o de primeira classe, o de segunda, né, tem ali uma forma de promoção. Então, para ser delegado geral, para ser chefe de polícia civil, eu posso exigir que ele esteja no último grau da carreira, né? Essa é a pergunta. Veja, o que o Supremo Tribunal Federal já afirmou como entendimento? Tem 3 situações diferentes, tá? 3 situações diferentes. Se for uma norma, né, originária da Constituição do Estado, ela pode prever isso sim. Então a Constituição do Estado, quando ela foi feita, elaborada lá, né, nos anos de 88 ali, 89, logo depois da promulgação da Constituição Federal, tinha-se que elaborar a Constituição do Estado, ela foi elaborada e já prevê essa regra, é válida. Segundo caso, né, eu tenho na Constituição do Estado, né, uma norma que diz que tem que ser chefe da polícia, para ser chefe da Polícia Civil tem que ser integrante do último grau da carreira, mas essa norma foi feita por um projeto de iniciativa do governador. Opa, também é constitucional, é válida. Agora, se eu tiver uma norma que não é originária, não foi feita por um projeto de iniciativa do governador, mas pelo contrário, foi feita por um projeto de iniciativa do parlamentar, de um deputado estadual. Ele fez um projeto de lei e aprovou lá, ou ele fez uma proposta de emenda à Constituição do Estado e conseguiu aprovar, né? E colocou lá essa exigência de que para ser chefe da Polícia Civil tem que ser delegado do último grau de carreira. Essa norma não é válida. Ela é inválida, ela é nula, ela é inconstitucional. Por quê? Porque aqui temos iniciativa reservada, né? Legislar, a iniciativa legislativa para dispor sobre organização, sobre servidores, e policial é servidor, né, pertence ao chefe do Poder Executivo. Então aqui é iniciativa reservada. O parlamentar não pode propor esse tipo de projeto de lei. Tudo bem? É isso. Próxima decisão que eu trouxe para a gente trabalhar. Essa traz assim, olha, é inconstitucional norma estadual que concede foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça ao delegado-geral de Polícia Civil, né? Então, veja, delegado-geral de Polícia Civil ou qualquer delegado, não importa, né? Não tem foro. Por que não tem foro, professor? Por uma coisa muito simples. Eu vou falar uma coisa aqui, você vai lembrar, provavelmente, acho que muitos de vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? Em relação a foro, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu é o seguinte: foro é aquele que está na Constituição Federal. Tá lá, é foro. Não tá lá, não é foro. Não tem foro. Ah, mas o vereador, não tem. O chefe da Polícia Civil, não tem. Comandante da Polícia Militar, não tem. Não tem. Defensor Público Geral, não tem. Não tem, não tem, não tem. Acabou, né? Tá na Constituição Federal? Tá. Então tem, né? Não tá na Constituição Federal? Não tem. Não importa se tá na Constituição do Estado, se tá na lei orgânica, se tá na lei complementar, não importa, não importa. Só tem foro quem a Constituição Federal fala que tem. Acabou. Isso vale, inclusive, para os delegados de Polícia Civil, para o delegado geral, para o chefe de polícia, não importa o nome que se coloque. Não está na Constituição Federal, então não tem, acabou, tá? Próxima decisão, né? Ela diz assim: é inconstitucional, né? A norma estadual que assegure a independência funcional a delegados de polícia, bem como que atribua à Polícia Civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica. Veja, então,
são duas disposições e as duas são inconstitucionais. A primeira diz assim, olha, é inconstitucional uma norma estadual que assegura independência funcional a delegados de polícia. Ah, professor, então o delegado de polícia não tem independência funcional. Não, ele é submetido ao governador, né? A polícia civil, ela é submetida, né, ao governador. Tranquilo? Então, os delegados não possuem essa independência funcional. A mesma coisa acontece com a Polícia Federal. A Polícia Federal é submetida ao presidente da República, né? Ela é submetida ao presidente da República. Tá certo? Maravilha. Bem como, então, ó, essa aqui é inconstitucional. Se a norma atribuiu independência funcional aos delegados de polícia, é inconstitucional. Ah, mas está na Constituição do Estado. É inconstitucional. Está na lei, é inconstitucional. Acabou, né? A segunda que é inconstitucional é aquela que atribua à Polícia Civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e a defesa da ordem jurídica, né? Porque a Polícia Civil, segundo a Constituição Federal, é órgão de segurança pública. A Constituição Federal disse órgão de segurança pública. Ela não falou função essencial à jurisdição, nem falou função essencial à defesa da ordem jurídica. Não, ela falou órgão de segurança pública. Tranquilo? É isso. Então, também é inconstitucional a segunda, né? Embora eu ache a primeira muito mais relevante, tá? Bem, agora mais uma decisão, na verdade são duas decisões, tá? Relativas à anistia concedida a policiais, tá? Muita atenção, são duas decisões, as duas são muito importantes, são as últimas que eu vou trabalhar com vocês nesse bloco, que nosso tempo já está até acabando, né? Veja, essas duas decisões de competência extremamente importantes e que eu quero trabalhar com vocês. A primeira, ela diz assim, olha, é inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que concede anistia a infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros, né? Maravilha. Agora, por que é inconstitucional? Por um motivo simples. Porque esta lei que concede anistia, ela tem que ser uma lei estadual? Tem. Ela tem que ser uma lei estadual. Por que tem que ser uma lei estadual? Porque está concedendo anistia, né, a órgãos estaduais. Olha, Polícia Civil é um órgão estadual, militar, órgão estadual, bombeiro, órgão estadual. Por isso, se fosse a Polícia Federal, aí tinha que ser uma lei federal. Simples. Então, essa tem que ser uma lei, claro, e tem que ser uma lei estadual. Maravilha. Agora, esta lei estadual, ela é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo. Ou seja, no nosso caso aqui, é do governador do estado. Ele é que tem que propor esse projeto de lei. Por isso, inconstitucional. E aí a segunda, né, essa também inconstitucional, né, porque lei federal também não pode dispor sobre esse assunto, né, quando se trata de órgãos estaduais. Então, é inconstitucional lei federal, né, lei federal, que concede anistia a infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros. Por quê? Por um motivo simples. Se eu estou tratando de órgão estadual, esta lei tem que ser estadual, não pode ser lei federal. Tudo bem? É basicamente isso. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Então, esse foi nosso primeiro bloco, né? Muitas questões importantes aqui nós trabalhamos, muitos temas importantes, trabalhamos 10 temas diferentes aqui, muito importantes, tá bom? Para sua prova. Fica ligado, eu tenho certeza que algumas dessas aqui vão estar na sua prova, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.